A paz do Senhor, estamos nós aqui na lição de número 8 do quarto bimestre de 2020, esse ano tão diferente, mas pela graça do Senhor estamos chegando ao final dele. Aqui na nossa EBD da Assembleia de Deus em Osasco, Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus em Osasco, setor 5 do Ministério do Belém, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor vice-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, pastor setorial, nosso querido pastor José Amaro da Silva, e os copastores, pastor João Moisés e pastor Luiz, que também é o nosso consultor da EBD. Eu sou o pastor Jeremias e nós vamos estudar a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta, né? O justo não passa por tribulação? É o que nós vamos ver daqui para frente. Muito bem, vamos em frente. Nosso textual diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe, livro de Jó, capítulo 11, dos versos 1 ao 10, e livro de Jó, capítulo 20, dos versos 1 ao 10. Você faça a leitura na sua casa, que hoje nós teremos uma aula bem sucinta, para não cansarmos os irmãos, aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Então nós não queremos cansá-los, por isso vamos fazer uma aula bem sucinta. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. E os objetivos específicos fazia o primeiro, destacar no entendimento de Zofar que no sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. O 2, explicar que a conversão definida por Zofar era de natureza legalista. E o 3, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Muito bem, vamos em frente então para a nossa reflexão. Muito bem, então vamos para a nossa reflexão sobre essa lição de número 8. Eu quero começar falando aqui algo que eu achei interessante para nós refletirmos aqui. A princípio, quando lemos os discursos dos amigos de Jó, a primeira tendência que nós temos é exatamente criticar os amigos de Jó. Porém, eu quero propor aqui uma reflexão no seguinte aspecto. A gente não critica, criticamos os amigos de Jó porque nós conhecemos a história do início. Conhecemos no capítulo 1 até o verso de número 11 aproximadamente, 12, onde Deus dá o testemunho da vida de Jó diante de Satanás. Muito bem, então nós conhecemos esse lado da história. Os amigos de Jó não conheciam. Então o desafio que eu quero fazer é para refletirmos no seguinte ponto. Será que se não atentássemos, se não conhecêssemos essa história do capítulo 1 do livro de Jó, do verso 1 até o verso 12, onde Deus dá o testemunho de Jó, onde Deus permite que Satanás toque em tudo que ele tem, menos que tire sua vida, ou que toque em sua vida, se nós não conhecêssemos esse lado da história, qual seria
a nossa opinião em relação aos amigos de Jó. É interessante pensar nisso, né? Provavelmente, e eu falo sem medo de errar, provavelmente nós estaríamos concordando com essas teologias expostas que estamos estudando já, principalmente há 3 domingos, né? E hoje especificamente sobre a tribulação. Com certeza nós criticaríamos, porque é o que acontece hoje. Hoje, quando muitas pessoas, quando veem outras pessoas passando por dificuldade, por tribulação, ou até mesmo por enfermidade, pensam 2 coisas, né? Primeiro, que deve estar em pecado, alguma coisa não está certo, está dando tudo errado porque a pessoa não é fiel a Deus, já vem logo o primeiro julgamento. E como até mesmo o pastor Marcos Arruda colocou na sua aula, de que às vezes joga-se o fato do sofrimento, e aqui mais especificamente hoje da tribulação, aquilo que se planta e colhe, a lei da semeadura. Mas Jó não plantou tudo isso, né? Ele não plantou o que ele estava sofrendo, não era fruto daquilo que ele havia plantado. Então, quando vamos fazer esta reflexão, quando nos colocamos numa posição de querer julgar a vida de alguém, é preciso refletir. Se conhecemos a pessoa, a lei da semeadura de fato acontece, ela existe, porém nós precisamos ter conhecimento da vida da pessoa para saber se realmente o que ela está colhendo é o que ela está plantando, né? Os mais próximos de nós é possível fazer essa avaliação. Aqueles cujo não conhecemos as vidas, não podemos fazer esse julgamento. Aliás, não é bom fazer julgamento nenhum, nem esse, nem outro tipo de julgamento qualquer, tá? Então essa é uma primeira reflexão aqui, para que nós tomarmos isso como introdução e analisarmos isso. Se não conhecêssemos a história do testemunho de Deus da vida de Jó perante Satanás, que está registrado do verso 1 do capítulo 1 até o verso 12, qual seria a nossa reação? Tenta começar a ler a história de Jó a partir do verso 13. Tente começar a ler a partir do verso 13, mesmo que você já conheça a história do livro de Jó, mas tente começar a ler a partir do verso 13 e tire suas próprias conclusões. Ok? Então fica aqui a minha dica de reflexão para essa introdução. Mas vamos lá. Então, o fato que eu quero trazer aqui também a nossa meditação é a teologia de Zofar, que também é conhecida como teologia do vinagre. Por que será, né? Que é conhecida como teologia do vinagre. Porque dos 3 amigos de Jó, Zofar é o que foi mais impiedoso. E os seus discursos não teriam nada de doce, ao contrário, né? Os seus discursos eram avinagrados, como dizem alguns teólogos. A teologia de Zofar, portanto, é azeda, é amarga. De fato, Zofar não poupa palavras duras e críticas ácidas ao combalido Jó, que já estava sofrendo. Então isso é uma forma de enxergar a vida alheia, né, de uma maneira onde Zofar expõe Jó a uma teologia, entre aspas, de que ele está sofrendo porque está com a sua vida torta diante de Deus. E o que é falso isso, né? Não dá para hoje sabemos, né? Temos a leitura, como eu disse, é possível saber. Então, para alguns, Zofar era um acusador falso e um homem cheio de ressentimentos. E
e outros acreditavam ser possível aproveitar parte da teologia de Zofar para trazer ensinamentos morais à igreja. Então tem alguns teólogos que usaram isso para trazer ensinamento moral, né, para a igreja. Mas Zofar era apenas mais um jovem e ele foi o último a falar dos amigos de Jó, e ele demonstrava-se incomodado porque acreditava piamente que os amigos que falaram antes dele não foram hábeis o suficiente para argumentar com Jó, né, para chamar Jó à realidade aí, entre aspas, né? Ao invés disso, ele acreditava que a lábia de Jó fizera os seus amigos ficarem calados. Ele, porém, não se convencera nem um pouco com toda a argumentação de Jó. Era hora de falar. Então, Zofar coloca-se na posição de juiz e de representante da justiça divina aqui na terra, o que é um grande perigo isso, né? Quando alguém tenta tomar esta posição de juiz, de representante de Deus aqui na terra. É um perigo isso. Quando a gente ouve muito isso nos dias de hoje. Mas é preciso analisar de fato. Bom, vamos aqui então para a nossa... entrar na nossa lição especificamente, depois dessa reflexão também sobre a teologia com vinagre, né? Então, o primeiro tópico da lição, ele diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Tá? E a síntese desse tópico é: Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Foi o que eu disse, né? Então, quando alguém toma esta posição de ser representante dessa sabedoria de Deus, e é claro que Deus tudo pode e tudo sabe, e é claro que a sabedoria de Deus é inquestionável. Entretanto, quando um ser humano se coloca nesta posição de representante desta sabedoria, representante desse julgamento, representante do próprio Deus aqui na terra, com certeza está fadada a ter uma vida de crueldade para com o ser humano, né? Se não crueldade com atitudes, pelo menos crueldade de palavras. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, quando o rei, na época do absolutismo, o que era o absolutismo? Nada mais era do que o rei como um representante divino aqui na terra para reinar. Então o rei apoiado pela Igreja Católica, o rei se achava absoluto no seu reinado como digníssimo representante e único representante de Deus na terra para governar. E o que aconteceu com a maioria dos governos absolutistas é que o povo sofreu, né? A sociedade sofreu, o povo sofreu. Então é preciso ter cuidado quando se toma esta posição de que somos representantes de Deus na terra, representantes da sabedoria de Deus, representante da justiça de Deus, nós somos representantes do Evangelho, da graça, né? Nós somos representantes de Jesus Cristo, embaixadores de Cristo, como Paulo diz, né? De sorte que nós temos que pregar o Evangelho da graça, dizer que Jesus salva não pela meritocracia, porque o ser humano não merecia nada, mas ele é salvo pela graça, ou seja, aquilo que ele não merecia, né, e aconteceu, que é a salvação. E quando se toma esta posição que os amigos de Jó tomaram, de que eram representantes da sabedoria e se sentiram à vontade para precipitadamente julgar a vida de Jó,
É uma injustiça o que fazemos quando a pessoa faz isso. É uma injustiça para quem os ouve, né? Para quem está sendo acusado no caso de Jó. Note que em toda a lição nós vamos encontrar, não só nessa de hoje, nas anteriores e as que virão sobre o discurso de Jó, quando ele rebate os seus amigos, em todas essas réplicas das acusações, ele deixa muito claro que ele é inocente, que a sua vida não é por causa do pecado, não tem pecado na sua vida, ele tem convicção de que a sua vida é reta diante de Deus. Isso é importante, porque quando se tem esta convicção, o ser humano, o cristão verdadeiro, o justo, ele sabe que ele está convicto de que tem a sua vida reta diante de Deus. E quando temos essa convicção de vida reta diante de Deus, nós podemos descansar em paz, mesmo que nos sobrevenham acusações, mesmo que nos sobrevenham ataques que querem insinuar ou querem colocar em dúvida a nossa conduta como cristãos. É interessante pensar de que quando temos convicção, as dúvidas para nós mesmos não existem, e que mais cedo ou mais tarde aqueles que nos julgam e que até mesmo nos acusam de não estarmos com uma vida no altar, por isso estamos sofrendo, ou por isso que se sofre, ou por isso que se passa por tribulação. Então isso traz uma paz para quem tem certeza de que tem uma vida de retidão diante de Deus, não é isso? É assim que pensamos, e é assim que deve ser de fato quando temos uma vida reta diante de Deus. Então, a síntese do tópico primeiro: Deus é grande e sábio, e os amigos de Jó então tentam se passar como representantes dessa sabedoria, e isso com certeza é um perigo eminente e grande de cometer-se injustiça, porque o ser humano, na maioria das vezes, não consegue ter todos os argumentos e todos os fatos necessários para se colocar nessa posição de juiz. Muito bem, vamos em frente então. O tópico 2 da lição, ele fala sobre a conversão como resposta à aflição. E a síntese do tópico 2 é: Zofar tenta uma purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento ritualístico. Então, é uma outra visão errada, né? E nós encontramos lá em Jó, capítulo 11, do verso 13 ao 20, nós encontramos, principalmente no verso 13, que diz o seguinte: se tu preparaste o teu coração, estendes as tuas mãos para ele. Então, nessa segunda parte do discurso de Zofar, ele dá conselhos de natureza pastoral para Jó. Ele aconselha a Jó a estender as mãos, como uma demonstração da sua volta para Deus. Antes desse estender as mãos, Zofar destacou a necessidade de Jó preparar seu coração. Duas coisas ficam em destaque nessas expressões de Zofar. A primeira é que na expressão da espiritualidade deve haver uma parte interna que deve ser seguida por outra externa. Mas como Zofar entende que Jó esconde algum pecado, ele aconselha Jó a primeiramente deixar o mal que praticou, deixar o pecado, abandonar o pecado. Quando ele diz: se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, está lá no capítulo 11, verso 14 de Jó.
Então, Zofar acredita que se Jó assim procedesse, ele iria levantar-se com firmeza e sem medo, como está no verso 15. A sua miséria seria esquecida e as trevas desvaneceriam pela chegada da luz. Jó, portanto, recuperaria novamente a sua confiança e repousaria em segurança. Assim como os seus outros amigos, Zofar está certo apenas em parte, né? Podemos dizer assim, porque a sua teologia apresenta alguns problemas. Observe que a teologia de Zofar apresenta erros que são fruto da sua ignorância teológica. Vejamos. Em que consiste o erro de Zofar? Se olharmos para o conjunto do livro, duas coisas sobressaem antes de mais nada. De um lado, Zofar também se engana quando pressupõe que Jó tenha pecado. De outro, porém, ele se engana e engana um pouco a Jó quando louva a via da oração que ele recomenda, como um caminho do sucesso rápido. Obviamente, não percebe que o caminho para Deus que Jó deve percorrer é um caminho que conduz pelo vale das sombras da morte, como diz no Salmo 23, verso 4. As imagens da aventura de Zofar conhece que tira da tradição tornar-se imagens do engano e de uma falsa promessa. Quando ele oculta o preço que se deve pagar ou que deve ser pago, a fim de que com elas crescer. Então, é interessante olharmos para esse aspecto desta conversão que seria a resposta para a aflição. Isso me faz refletir nesta purificação moral que muitos conclamam também, e esse arrependimento ritualístico, como diz aqui na síntese do tópico 2, me faz refletir bastante sobre essa questão que às vezes nós ouvimos muito, né? É porque tal coisa a pessoa não entregou para Jesus, devia ter entregado para Jesus, que Jesus ia resolver isso, ou deveria ter agido de forma diferente, porque o Senhor dá graça e o Senhor está nas mãos de Deus, Deus está no controle, né? Essa frase, esse chavão aí que é sempre usado, e às vezes é preciso que a própria pessoa tome uma decisão para que as coisas aconteçam, né? No caso de Jó, ele fica na dúvida, porque não é bem na dúvida, mas quando Zofar diz sobre a oração, de fato ele sabia que o caminho para a vitória era a oração, né? De fato ele sabia que o caminho para a sua vida era continuar orando e crendo no Senhor. E nós sabemos também, muitas vezes, muitos problemas que nos afligem, coisas, situações que enfrentamos, tribulações, né? Um conceito de tribulação são trevas, são situações de aborrecimento, situações desagradáveis, aflição, tormento, adversidade. Isso tudo são sinônimos de tribulação. E às vezes nós passamos por tribulação. E quando passamos por essa tribulação, nós sabemos que de fato o Senhor está no controle, principalmente porque quando temos o livre-arbítrio e entregamos ao Senhor o controle, e Ele está de fato no controle. Porém, entretanto, é necessário que tenhamos convicção daquilo que pode ser feito pelo Senhor no momento de tribulação e daquilo que pode ser feito por nós. Uma vez que fazemos a nossa parte, uma vez que tudo o que dependia de nós foi feito, uma vez que eu esgotei todos os recursos que me cabiam nesse momento de tribulação, aí sim cabe então confiar em Deus, aí sim cabe então entregar tudo nas mãos de Deus, para que a seu tempo aquilo que eu não pude fazer,
o Senhor de fato faça. Esse é o milagre, esse é o grande milagre, né? Então, quando olhamos aqui para essa teologia de conversão, você precisa se converter, que nada mais é do que voltar-se para Deus, né? Voltar para a direção de Deus, ir até a direção de Deus. É claro que no momento de aflição nós devemos nos converter de fato, ou seja, irmos em direção a Deus, porém nós temos que esgotar todos os nossos recursos enquanto seres humanos que somos, para que naquilo que não conseguimos fazer, dependemos totalmente do Senhor. Essa é a parceria com Deus, né? Esse é aquilo que se espera de um cristão verdadeiro. Faz a sua parte. Não está escrito, não tem nenhum verso não que diz faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é verso bíblico como pensam alguns, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei, já dizia o Senhor. Não está escrito isso na Bíblia. Entretanto, é uma boa forma de raciocinar nesse momento de tribulação. Quando você estiver em tribulação, se estiver numa situação, numa circunstância de dificuldade, né, faça a tua parte que o Senhor vai te ajudar. Faça a tua parte que o Senhor vai te ajudar com certeza, tá bom? Vamos em frente, vamos aqui para o nosso tópico 3. Hoje é uma aula bem sucinta, bem rápida. Nós já voltamos com as nossas aulas presenciais, então nós vamos aqui fazer a aula bem rápida aqui para não sermos pesado aos irmãos, aos alunos da nossa escola dominical e a todos quanto nos ouvem e nos veem aqui nessa apresentação. Muito bem, tópico 3 então. Deus julga e castiga os pecadores, é que diz o tópico. E a síntese deste tópico Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. E aqui é interessante, né? Esse paradoxo que Jó coloca diante de Zofar. Zofar diz então que todos os ímpios são punidos. E Jó traz a memória dele que não é bem assim não. Se você olhar a vida de alguns ímpios, eles são prósperos. Eles não passam por dificuldade. E o salmista, lá no Salmo 73, ele deixa muito claro isso. Aliás, no Salmo 73 ele tem uma expressão verdadeira, né, de consigo mesmo, que ele coloca a situação que ele ficou mal. Ele diz, olha, os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a comparar a minha vida com a vida dos ímpios. Eu sirvo a Deus. O salmista ficou revoltado no Salmo 73. Ele começava a passar e observar os ímpios com as suas mansões, os ímpios com as suas riquezas, né? E ele vai expressando ali, olha, eles dormem, os olhos deles estão inchados de tanto dormir, eles têm enfado de levar a mão à boca, eles têm tudo, não passam necessidades, no entanto são ímpios, né? No entanto são ímpios. E ele começa a mostrar essa diferença da prosperidade, entre aspas, aí, dos ímpios, e ele como justo, o salmista, né, no Salmo 73, e ele como justo padecendo. Então é exatamente esse ponto que Jó traz a baila para apresentar no argumento para rebater o discurso de Zofar. Ele fala, opa, peraí, você está dizendo que os ímpios, que todos os ímpios sofrem? Não é bem assim não, né? Se você olhar a vida de muitos ímpios aí, você vai ver que eles estão sofrendo, né? Então não dá para comparar esse discurso dizendo que se a pessoa está sofrendo o que está sofrendo é porque é ímpia, porque o justo não sofre. É bem o contrário, né? O justo sofre, e sofre muito. Sofre bastante. A diferença é que
quando sofremos, sofremos com Jesus. E o sofrimento, quando sofremos com Jesus, a gente passa a comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo na cruz. E aí começamos a perceber que o nosso sofrimento não é nada, né? Não é nada em relação ao que Cristo sofreu. E a prosperidade jamais esteve atrelada à riqueza. Uma vida próspera não está atrelada à riqueza, mas uma vida próspera está atrelada a ter Deus na vida, ter Deus no coração. Uma pessoa próspera é aquela que serve a Deus e que Deus honra essa servidão e o abençoa de muitas formas. A pessoa expressa sua gratidão através das ofertas, através dos dízimos e da sua adoração a Deus, dos hinos, dos louvores e da sua vida no altar. Ele expressa essa gratidão a Deus, e quanto mais ele expressa a gratidão a Deus, o Senhor vai abençoando. Isso é prosperidade, né? Que às vezes falta, pode até faltar alguma coisa, mas o crente tem a convicção de que ele fazendo a sua parte, o Senhor também vai fazer a dele, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Guarde aí esse verso, não me pergunta onde está escrito, que eu não sei. Mas quando fazemos tudo, nós de fato descansamos no Senhor. Isso é prosperidade, né? Então, o que Jó faz aqui é trazer a memória do seu amigo, trazer a baila aqui no seu argumento. É muito interessante essa resposta e essa colocação de Jó, de que se o ímpio não sofre, né? Por que então há muito ímpio aí com abastança, com riqueza? Não é isso. Sofrimento, tribulação não está atrelado à impiedade. Ao contrário, como eu disse, às vezes nós temos a nossa salvação, temos certeza da nossa salvação, somos abençoados pelo Senhor, mas de repente passamos por uma tribulação. E Paulo nos ensina que a tribulação gera a paciência, a paciência gera perseverança, perseverança gera esperança. Enfim, é um legado que se adquire no sofrimento, né? No sofrimento, na tribulação. E às vezes dá até medo quando a gente fala assim: tá tão bom as coisas para mim, tô sendo tão abençoado que eu não tô passando por luta nem por tribulação. Aí vira e mexe, acontece, vira, né? Vira a situação e nós passamos por sofrimento, passamos por tribulação, e não tem o que pode ser atrelado a isso, como por exemplo eu achar que alguma coisa está errada com a minha vida, eu estou em pecado. Se tiver em pecado, tem que ter a sua vida lavada e remida, purificada pelo sangue de Cristo, e ter a sua vida no altar do Senhor, ter a sua vida para que, se você tem algo errado, você vá se corrigindo cada dia, cada momento, né? Estamos em evolução, estamos em construção espiritual. Então é isso, né? Nessa lição de hoje, nós podemos observar isso. Não podemos achar que a tribulação está totalmente atrelada ao fato de ter impiedade na vida da pessoa, de ter pecado na vida da pessoa, né? Então é interessante notarmos isso. E para finalizar, então, chegamos aqui à nossa conclusão. E eu quero, nessa conclusão, dizer para você o seguinte: não importa a luta que você está passando, o momento difícil que você está enfrentando, porque isso é necessário que passemos por isso, por esses momentos aqui. Às vezes, até mesmo para nos aproximarmos de Cristo. Como se diz por aí, que o sofrimento, a tribulação são pedagógicas, né? Ou seja, sempre aprendemos algo
Com o sofrimento sempre aprendemos algo, com a tribulação que fica marcado, e que no momento de bonança, no momento de alegria, de felicidade, olhamos para trás e vemos as marcas, sim, porém, vida que segue, vida para frente. Então, como conclusão, eu quero deixar isso para você, essa reflexão de que não importa o momento que você está vivendo, quer seja ele bom, sem tribulação, sem luta, amém, Deus seja louvado por isso. Mas se for um momento de luta, de tribulação, Deus também seja louvado por isso, porque essa tribulação que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, ela é momentânea, ela é passageira. E entenda isso como uma grande escola, entenda isso como uma pedagogia de Deus para a sua vida, para que você aprenda a ser um cristão verdadeiro e ter uma vida abençoada pelo Senhor em todos os aspectos. É isso. Aula curta, como eu disse, é o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Só me resta dizer então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você tenha um bom dia na presença do Senhor, e até a próxima aula. Deus abençoe você.